Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ACS na TV. E hoje vamos falar sobre saúde, esporte, a valorização do centro histórico e a participação das empresas na segunda corrida 5K Centro Histórico. E para esse primeiro bloco, temos a participação de Diego Nunes, da NPI Projetos Incentivados. Diego, obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Maria, eu que agradeço aí poder participar do programa, ter aí toda a audiência da ACS TV e é um prazer estar aqui mais uma vez, viu? Muito obrigada. Diego, para a gente começar, eu queria que você contasse como é que surgiu a ideia dessa corrida no 5K e o que motivou ela a ser no Centro Histórico. Perfeito. A ACS ela tem um papel, né, fundamental, que é desenvolver as ações ali que são importantes para a cidade. Então, ela idealizou essa iniciativa por meio de um projeto incentivado até, mas com o objetivo de mobilizar as pessoas para o centro histórico, que elas conhecessem também o centro de uma outra forma, e nada melhor do que aproveitar toda essa condição que hoje, né, tem, que as pessoas querem correr, querem participar, houve esse aumento muito significativo Sim. de pessoas na modalidade, então juntou-se essas ideias e se promoveu a primeira edição, que foi o ano passado, e foi um sucesso para uma primeira edição. Então a ACS atingiu os objetivos, que foi promover o centro histórico, promover a história da cidade, trazer as pessoas para um ambiente de saúde e bem-estar. Então foi daí que surgiu ali essa iniciativa. Perfeito. E o percurso ele passa por alguns pontos icônicos no centro, né? Quais são esses locais e o que cada um deles representa para a história e identidade de Santos? Perfeito. Uma dos pilares importantes desse projeto, desse evento, né, foi que as pessoas conhecessem o centro de uma outra forma, né? Às vezes a gente acaba não interagindo tanto, não entendendo a riqueza histórica que a gente tem na nossa cidade. E o centro é um lugar que muitas dessas possibilidades ali acontecem. Então, o percurso foi todo idealizado com a intenção que passasse nos principais pontos em monumentos históricos e culturais. Então, a gente já passa ali, começa pela Praça Mauá, né, que é um prédio icônico do Paço Municipal. Depois temos ali Centro Português de Cultura, Centro Português. Voltamos ali pelas imediações do Boulevard da Rua 15, Bolsa do Café, Museu Pelé, Estação Valongo, passando pela própria ACS, que é uma edificação de 150 anos. Então, assim, é muita história conjunta, então é uma oportunidade que as pessoas têm de interagir de uma outra forma, aproveitar e ser impactada de um outro jeito. Então foi por aí que esse percurso foi idealizado, com essa intenção também. Que legal. Além de uma prova esportiva, ela também é a corrida descrita como uma experiência de conexão na cidade, né? Como você mesmo falou. Como é que esse evento vai fazer com que as pessoas enxerguem o centro de um jeito diferente, né? Por mais que a gente vá passar por esses monumentos, as pessoas ainda têm a visão de que o centro é uma coisa mais antiga, né? Que só tem, enfim, empresas antigas lá, empresas muito, muito grandes. Perfeito. Acho que são iniciativas como essa, né, que trazem grupos diferentes para um local que talvez esses grupos não frequentem tanto atualmente. Sim. Ou já frequentarem em algum outro momento de algum outro ciclo. Então essas iniciativas, de fato, elas colaboram, porque a partir do momento que você mobiliza as pessoas para esses locais, né, elas trazem um pouco da sua identidade, ou traz a questão, ela é mobilizada por algo que ela gosta, né? Então se ela está lá por meio de uma corrida, ela já se sente num ambiente que ela está ali estimulada a isso, então a percepção dela, a experiência com o entorno acaba sendo diferente. Então, acredito muito que as pessoas serem mobilizadas por meio daquilo que elas gostam favorece essa troca e enxergar aquele ambiente, aquele local de uma outra forma e a partir daí retornar ele em outras condições, em outros contextos, é isso que a gente acredita. E a gente foge um pouco da praia, né, que é onde sempre estão acontecendo as corridas. Perfeito. O centro já vem se despontando como uma área também, um local que essas corridas vêm acontecendo. A ACS também é uma das precursoras desse movimento, né? E de fato o próprio corredor, né, que se prepara ali com todas as necessidades e intenções para a modalidade,
se depara com um ambiente que não é o tradicional dele, ou de treinamento, como na faixa arenosa, ou na Avenida da Praia, como a maioria das corridas acontecem. Então, isso tudo contribui para ter um evento diferente, que as pessoas aproveitam de uma outra forma. Com certeza. Você comentou da ACS, a sede fica ali na rua 15 de novembro, e é o coração do centro histórico, do lado do Museu do Café. E de que forma que essa localização, a gente passar por ali, né, o pessoal correr por ali, vai tornar a realização da corrida algo mais simbólico ainda para a ACS? Ah, perfeito. A ACS, ela já vem trazendo assim na sua atuação, né, essa condição, primeiro de viabilizar esses eventos que possam atingir determinadas finalidades, né, e no contexto esportivo, e principalmente onde ela está localizada, ela conseguiu trazer uma inovação para internamente também, né, para o externo, né. Então, a ACS, como sempre, tem a sua, por mais que seja uma entidade secular, ela sempre é uma entidade muito inovadora, né? E ela também se colocar numa posição de promover um produto esportivo, um projeto esportivo, mobilizar as pessoas com segurança, é sempre com a intenção de trazer essa interação mesmo, de que as pessoas reconheçam aquilo de uma outra forma e naturalmente também reconhece a ACS nessa posição também de propor, né, essas iniciativas, também agora no esporte. Então, acho que isso contribui bastante e mostra a capacidade que a ACS tem de interagir com a cidade como um todo, né? Promover projetos, né? Exato. E você comentou sobre os projetos incentivados. Para quem ainda não conhece, você pode explicar um pouco mais sobre isso? Como é que ele funciona, como é que ele viabiliza? Perfeito. Os projetos incentivados, eles hoje conseguem absorver justamente a condição de, né, que as empresas possam investir em iniciativas como essa, como outras tantas, sejam iniciativas educacionais, sociais, culturais, de tecnologia, de reciclagem. Sim. Então é a possibilidade que as empresas têm de utilizar os seus impostos por uma outra finalidade. E isso traz um desenvolvimento do território muito grande. Hoje a gente já tem aqui números que consolidam, números que demonstram isso e consolidam todos os indicadores de impacto nessa jornada dos últimos 6 anos que a gente vem atuando. A gente está falando só no ano passado, de mais de 167 iniciativas. Ou seja, Caramba. Se não fosse as empresas investindo em projetos incentivados, o terceiro setor recebendo esse recurso e entregando essas iniciativas para a cidade, e por meios de lei de incentivo, por meio de projetos incentivados, é só fazer um recorte simples do ano passado. 167 iniciativas não aconteceriam. Sim. Então, essas 177 iniciativas transbordaram aí uma série de impactos positivos, aí independentemente da finalidade, né? Mas o que importa na última linha ali é o impacto que isso gera. São vários, econômico, social, de geração de emprego, de agendas de ODS, de marca, de comunicação. Ele mobiliza toda a cadeia produtiva, ou seja, são ações super importantes hoje já no nosso território. Com certeza, e mobiliza as pessoas também, promovendo saúde, conhecimento, enfim. Muito obrigada, Diego, e nos vemos no próximo bloco. Olá, estamos de volta com a ACS na TV para falar sobre esporte, saúde e a segunda corrida 5K Centro Histórico. E para esse segundo bloco, além da participação do Diego Nunes, da NPI Projetos Incentivados, temos também o Pedro Minga, educador físico e consultor esportivo. Pedro, obrigada por estar aqui com a gente também. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos começar então com o Pedro para a gente falar um pouco mais sobre saúde. Correr se tornou uma moda nos últimos anos, né? Principalmente nas redes sociais, mas do ponto de vista de saúde, o que acontece com o corpo com quem começa a praticar corrida, com quem muda um pouco essa vida? E o Diego acho que pode complementar, que estava me contando ali, que teve essa mudança de um ano para cá. Realmente, a corrida é o esporte que mais cresce no país e no mundo. Sim. E isso já de uns 20 anos para cá. E agora, principalmente depois da pandemia,
veio aumentando muito, então a gente chama no terceiro boom da corrida. E a rede social, ela influencia bastante. O que a gente tem percebido, jovens que não frequentavam muito esse esporte, por ser um esporte às vezes monótono, né, de ficar Sim. movimentos repetitivos, que a gente chama de movimentos cíclicos, eles acabavam optando por esportes que são mais dinâmicos. E de um tempo para cá a gente tem visto essa mudança, então pessoas de 18, 19 anos, 20 anos fazendo até maratona, né? A distância é de 42 quilômetros, que a gente costuma falar que é a distância dos deuses, que normalmente é a faixa etária de 35 anos em diante. E isso foi bem bacana, porque a gente percebe que o jovem, cuidando da saúde, ele acaba influenciando também alguém da sua casa, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, e vai gerando saúde de uma forma única. Pelo órgão municipal da saúde, pelo órgão mundial, a OMS, a gente costuma falar que a saúde ela não é só estar livre de doenças, de alguma patologia, e sim a gente cuidar do nosso bem-estar físico, mental e social. E a corrida, ela gera tudo isso. Então você pode falar que é um esporte individual, mas na verdade tem toda uma coletividade por trás. Então quando ela se reúne com um grupo ou ela vai num evento e ela vê tantas mil pessoas ali junto com ela, a gente costuma falar que a parte social ela já está envolvendo, ela está socialmente ali, está conversando com alguém tem o mesmo problema, que já superou ou que está com o mesmo objetivo, e a parte mental, que ela tem que fazer o exercício ali, ela tem que estar bem mentalmente para ela terminar aquele objetivo. Então tudo vai englobando e vai melhorando a saúde como um todo, não só o que a gente está habituado a falar de problemas cardiovasculares, respiratórios e assim vai. Com certeza. Diego, você quer complementar um pouco? Eu sou testemunha disso que o Pedro o trabalho do Pedro vem fazendo, eu participo de perto disso, e isso mudou bastante mesmo o meu entendimento. Eu não faço parte desse grupo dos jovens hoje, mas eu já consigo entender os benefícios que me trouxeram. Ele citou pilares super importantes. Primeiro, você está num ambiente saudável. Isso já te coloca numa condição, tanto emocionalmente, como ali de sociabilização, e você vai para um ambiente saudável, então isso já te estimula, né? Aí a evolução técnica, a evolução física é questão de, obviamente, ter um excelente profissional que te auxilia nisso, isso faz toda a diferença, e vai te trazendo esses benefícios nos ciclos que você vai ultrapassando, e você vai sendo estimulado cada vez mais por isso. Poxa, eu sou suspeito, era uma atividade que eu não fazia há pouco tempo atrás, e hoje me vejo totalmente integrado já nela. Assim. Que legal, a gente vê que é um esporte que você tem que querer se desenvolver, mas também não precisa ser um grande atleta para conseguir praticar, né? E muita gente às vezes acha que corrida é só coisa de atleta. Eu já ouvi muito falarem sobre isso. E a corrida 5K, ela é mais acessível para iniciantes e caminhantes, certo? Sim, a gente costuma falar que a corrida de 5K ela é excelente, porque ela traz esse público mais iniciante, então o pessoal que está acostumado a fazer só caminhada e ali vai introduzindo um trotezinho e ela começa com essa distância que a gente considera uma distância mais curta. E também abrange o pessoal que gosta de velocidade, gosta de jogar intensidade e já está acostumado com distâncias maiores. Aí ele se inscreve nos 5 km, que é ali que ele vai se superar naquela distância que a gente fala de velocidade. Muita gente fala que na hora da corrida você já tem aquele estímulo e você podia ser só caminhante, você começa a correr, né? Isso. A gente costuma falar que a superação, né? Então, só caminhar, e como o Diego comentou, começou caminhando. Perfeito. Mas se ele não tiver a vontade, não quero correr, não tem problema. Mas se ele tem essa vontade, a gente vai lá e vai estigando um pouquinho. E isso vai com orientação, vai com toda a parte técnica, vai com a vontade da pessoa. E ela fala, opa, isso daí pode ser para mim. Aí quando essa pessoa começa a correr, você fala assim, amanhã você vem que você vai fazer um trotezinho. A pessoa já nem dorme. Ela já dorme com o tênis ali do lado, já coloca, que ela sabe que vai ter algo diferente. Legal. E como é que uma pessoa sedentária ela pode começar a se preparar para a corrida da ACS, por exemplo? Então, a gente recomenda principalmente fazer uma periodização de treinamento, a pessoa ter um acompanhamento por um profissional, isso é o mais adequado e o ideal, e ela ir entendendo o seu limite.
ela entender o seu condicionamento físico e ela fazer algo progressivo, tanto nos treinos, começando caminhando, depois evoluindo semanalmente para um trota-anda, até um dia seu condicionamento estiver melhor, conseguir fazer 100% a parte de corrida. E essa progressão, ela vem com essa progressão de carga nos treinos e isso também se limita na prova, que a gente precisa começar, a gente costuma falar, quem está iniciando, começar sempre de uma forma mais leve, para depois ali de algumas quilometragens a gente, opa, estou me sentindo bem, eu consigo jogar mais intensidade. O erro comum é fazer uma prova que a gente chama de regressiva, é começar forte e depois cansou, não aguentou, aí começa a caminhar. Que aí se começar a caminhar depois que cansou, dificilmente essa pessoa ela consegue voltar a correr novamente ali naquele evento. Entendi. E para quem ainda, a gente tem poucas semanas aí para corrida, quem quiser começar, você acha que ainda dá tempo? Se preparar? Ainda dá tempo. Quem está do zero, totalmente sedentário, eu costumo falar, vai com a cabeça de caminhada com alguns estímulos de trote. Tá? Viu algum parente ali na torcida, alguém bacana ali, já dá aquele trotezinho ali para se empolgar. Mas o cara da foto. Mas a gente costuma falar que tem que ser um trotezinho consciente. Tá? Mas quem já tem um treinamento, ficou só um período parado, sim, é um pouquinho mais fácil. Ele pegar essa reta final de um mês praticamente que falta e fazer alguns treinos regulares, pelo menos umas 3 vezes na semana, que com certeza consegue completar. Legal. E para quem já é até seu aluno, ou para quem já faz assim um pouco da corrida no dia a dia, mas ainda não tem uma assessoria esportiva, você acha que essas corridas que o pessoal participa é um incentivador, é um motivador para elas quererem se desenvolver, ou tem gente que se sente muito competitivo? Eu acredito que é muito importante, porque principalmente nós estamos falando dos 5K do Centro Histórico de Santos, já é uma prova que por si só ela já diferencia um pouco. A gente sai do ambiente da praia, né? E você acaba passando por monumentos, por parte histórica da cidade, pessoas que vão se identificar com locais que já trabalhou, ou que trabalha, ou que passou a juventude. Então, assim, dá um incentivo a mais, é o que a gente chama de um upgrade. E o percurso também que ele foi, né, a gente desenvolveu o percurso de uma forma bem pensada e calculada, porque a gente largando ali da Praça Mauá, indo sentindo General Câmara, Conselheiro Nébias, voltando ali pela Senador Feijó, voltando para a parte ali do centro e pegando os trechos da parte histórica, a gente sempre fala um pouquinho de atenção na parte ali que tem o paralelepípedo, que é o trechinho final da prova. Então, tudo isso vai influenciar a pessoa, vale a pena se inscrever, porque eu me inscrevendo numa prova, eu consigo ter um objetivo. Tendo um objetivo, eu continuo o meu treinamento. O que a gente costuma falar é isso, que a corrida, ela te dá uma meta. E se você tem uma meta, você quer atingir. E se você quer atingir, você tem que treinar para isso, tem que cuidar da sua alimentação, tem que cuidar do seu sono, da sua hidratação. E tudo vai englobando esse nosso ambiente aí da corrida. Perfeito. Perfeito. E além de também ser toda essa questão, né, de uma evolução técnica, que as corridas servem para mobilizar vários tipos de participantes, né? Tem aqueles que estão atrás do seu desenvolvimento técnico, somatizado ali, as festividades, é um ambiente também que as pessoas estão mais festivas por estar celebrando ali um momento, de repente, de um treinamento inteiro e conseguiu ali alcançar o seu RP, melhorar o seu pace, mas também ali participando com as pessoas que estão iniciando, então é uma troca muito enriquecedora, assim, as corridas a gente vem analisando e percebendo que essa troca tem sido cada vez mais importante num público iniciante que está ali começando a olhar aquilo como uma condição de uma experiência nova, sabe? Mas a experiência também é um outro tipo de experiência para quem está conduzindo já os seus treinamentos de uma outra forma, buscando outros objetivos. Então é bem bacana. Muito legal. Obrigada pela participação, Pedro, e nos vemos no próximo bloco. Olá, estamos de volta com a ACS na TV com o nosso último bloco, com a participação de Diego Nunes, da NPI Projetos Incentivados, e agora também com Karina Simões, gerente de Relações Institucionais e Gestão de Pessoas da ACS. Obrigada, Karina, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Karina, para começar esse nosso último bloco, como é que a ACS está incentivando a participação dos colaboradores e associados na corrida? A ACS acredita que iniciativas como essa vão muito além do esporte
Então, nós estamos incentivando nossos associados, nossos colaboradores a participar como um momento de integração, não só de saúde e bem-estar, mas essa integração e como também valorização do nosso Centro Histórico de Santos. Perfeito. E qual que é a proposta de engajamento interno para fazer com que as pessoas participem? A proposta é justamente que as empresas façam pelotões, né? Tem essa competitividade legal entre eles, os funcionários, eles veem qual foi o tempo melhor, tem algumas empresas até fazem premiação interna, então a gente está engajando dessa forma. E para quem quer, alguma empresa que quiser fazer o seu pelotão, como é que ela pode fazer? Ela entra em contato com vocês? Ela entra em contato com a Associação Comercial de Santos, com o nosso setor de comunicação, e lá eles vão dar todas as orientações, inclusive para pelotão o valor é diferenciado, acima de 30 pessoas. Legal. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. É importante. E participar de um evento esportivo em grupo, ele tem um impacto no clima organizacional da empresa e no espírito de equipe, certo? Com certeza. Quando as pessoas participam de uma atividade fora do seu ambiente de trabalho, elas ficam mais engajadas, elas fortalecem esse espírito de equipe e isso contribui positivamente para o clima organizacional da empresa. Sim. Diego, você vê isso nas empresas também, que a NPI trabalha em conjunto? Sim, esse tipo de iniciativa contribui para vários fatores, né? A própria Karina trouxe aqui uma série de fatores que trabalham com o público interno, né? Sim. Da parte organizacional, da ACS nesse caso, de trazer saúde e bem-estar, de mobilizar eles para algo num ambiente positivo, dessa integração de time. Isso a gente também traz para o público também interno de associados. Se você for ver, já é mais uma nova camada que, além de trazer essa integração, traz um pertencimento à ACS, sabe? Uhum. Você consegue ali mobilizar as pessoas, obviamente que por meio de uma finalidade, uma corrida, mas que elas se sintam pertencentes àquela instituição, àquela associação, que entenda mais qual que é a proposta dela estar ali, sendo participativa naquela associação, então isso contribui bastante. E lógico que, para o ambiente externo, isso também traz uma relação com outros grupos, traz uma relação até de negócio, de contatos, sabe, de interação. Sim. Num ambiente que as pessoas estão mais disponíveis, sabe, estão mais estão melhores ali para poder fazer uma troca, uma conversa. Então contribui bastante para vários fatores para um público interno e externo. E muitas vezes, como vocês falaram, os colaboradores das empresas não sabem nem que a empresa faz parte da ACS. E muitas vezes descobre por aí. Exatamente. Está cada vez mais crescendo o número de participantes e de associados e também dos nossos colaboradores participando em corridas, estão levando os pais, os irmãos, as esposas, tá bem legal. Que bom. E para os associados da ACS, participar da corrida também representa uma forma de se envolver com a associação, como a gente estava falando, e a ação de valorização da nossa cidade, né, de Santos. Como é que a associação vê essa dimensão desse sentimento de pertencimento? A ACS ela sempre teve uma ligação histórica com o Centro de Santos, né? Ela sempre atuou em prol do desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, quando os associados participam de uma corrida como essa, ele não está só praticando esporte, ele também está participando dessa iniciativa que é a valorização do nosso centro histórico. Com certeza. E Diego, além do esporte, da saúde, quais outros setores são movimentados pela realização de um evento como esse? Perfeito, meu. Isso é um fator assim que poucas pessoas analisam por esse viés, sabe? Hoje, quando você mobiliza, vou passar um contexto, hoje que é um projeto incentivado, né, esse projeto da ACS, cada R$1 investido num projeto incentivado, ele impacta 7,54 hoje para toda a cadeia produtiva. Isso é um estudo da FGV, tá? Que demonstra isso, porque aquilo precisa ser, né, distribuído para várias finalidades, seja para contratação de RH, para geração de emprego, geração de renda, mobilizar toda a cadeia produtiva. No caso do contexto da corrida aqui, a gente tem empresas de estrutura, de cronometragem, de vestuário, de som, de taxas de arrecadação para a própria prefeitura, ou seja, ele fortalece todo um ecossistema e mobiliza tudo isso de forma econômica, de forma que ocupa espaços
que hoje precisam ser ocupados, que ocupando esse espaço que traz mais segurança, que traz uma retomada, que é o caso do Centro Histórico. Ou seja, se você for analisar um projeto esportivo, ele tem diversas camadas para esse desenvolvimento ali local. Com certeza. E a gente está na nossa segunda edição da corrida, como o Diego mesmo falou, né? A gente teve a corrida no ano passado. E o que a continuidade desse evento significa para a CS e para o calendário de ações que estão voltadas à cidade? Significa que ela foi muito bem recebida, né? Tanto que os associados perguntam quando será a próxima edição. Algumas empresas já formando pelotões, nossos colaboradores também empolgados com essa iniciativa e também que a gente dá continuidade com a nossa valorização da cidade e do Centro Histórico. Perfeito, Karina. E, inclusive, a ACS também hoje ela tem como uma diretriz ter essa vertical de eventos, né? De promover eventos, independentemente, aqui é um contexto esportivo, né? E outros contextos que ela vem aplicando isso. Então, acho que isso acaba integrando ali, sabe? Uma série de questões relevantes também, de forma estratégica para a ACS com a cidade. Perfeito. Será que o pessoal pode esperar uma terceira corrida ainda esse ano ou só ano que vem? Olha, é um processo de continuidade, a gente já está indo para a segunda edição, né? Então já demonstra aí a primeira parte, que é você iniciar um projeto, depois ir consolidando ele edição a edição. Então, como eu disse, a CS já vem se arriscando aí, então com certeza nós teremos uma terceira edição. Vamos passar por essa primeiro, que vai ser um sucesso, já tem muitas pessoas inscritas, já tem muitos pelotões, as empresas sendo muito participativas, os associados sendo muito participativos, então tenho certeza que a terceira é questão de tempo. Com certeza. E para quem quer ainda se inscrever, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, só entrar em contato com a Associação Comercial, com o nosso Departamento de Comunicação, convidar todos para viver essa experiência, quem já viver novamente, né? A corrida é para todos, caminhantes, corredores, empresas, associados, família, e contamos com todos vocês. Perfeito. E para a gente encerrar aqui o nosso último bloco, qual que é o convite que vocês fazem para as empresas, colaboradores, moradores de Santos, porque não precisa ser só pessoas associadas, para participar dessa segunda corrida e por que vale a pena participar? Bom, fica um convite aqui super especial aqui em nome da CS. O objetivo desse evento são diversos, mas o principal é que as pessoas participem, que elas se mobilizem para um ambiente saudável, que vai promover para elas saúde, bem-estar, conhecimento cultural, conhecimento histórico, vai ter ali uma parte celebrativa, festiva, pode envolver todas as faixas etárias a partir de 18 anos, todos os grupos, os grupos de corredores, os grupos que são formados dentro das empresas, grupos que se conhecem a partir dali e se mobilizam para participar também. Então, assim, o objetivo é que a gente consiga mobilizar o maior número de pessoas possíveis, estão todos super convidados. A primeira edição foi um sucesso, a segunda edição tem outras novidades que a gente vai apresentar aí e a gente conta com a presença de todo mundo aí, que vai ser uma experiência incrível. Com certeza. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Agradeço você também que está nos assistindo e até o próximo ACS na TV.